Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Follow the Art e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa jornada com dados, uma série contando com dados. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a narrativa orientada a dados. Eu quero começar a fazer algumas explicações sobre características de exploração do seu visual e para nós, então, a posteriori, começarmos a discutir a construção de gráficos. Tudo bem? Então, eu pretendo que essa semana, se tudo correr bem, seja os últimos vídeos mais teóricos que eu vou fazer e daí eu quero partir para a exploração de construção de gráficos mesmo, tudo bem? Então vamos para os slides para eu começar a fazer essa explicação da narrativa orientada a dados, ok? Então aqui com os slides vamos começar falando da narrativa com dados. Ao observarmos para a visualização de dados, podemos ser levados a pensar que a explicação e a exploração de dados, elas são extremidades opostas de um espectro que, ao aumentarmos o foco na explicação e na comunicação, necessariamente reduzimos a capacidade de exploração e vice-versa. E então, à medida que as tecnologias digitais se desenvolvem e ampliam a oportunidade para interfaces de dados interativas, o número crescente de gráficos apresenta características exploratórias e explicativas de forma simultânea. Então, essa exploração ela fornece aos leitores o poder de encontrar suas próprias histórias em um conjunto de dados, enquanto as explicações comunicam a narrativa de um autor sobre os dados. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine uns gráficos antigos, por exemplo. Eu tinha esses gráficos totalmente estáticos, eles não se mexiam e o leitor não conseguia interagir muito com esses gráficos, na medida, às vezes quase nada, quase sempre nada. Então, à medida que a tecnologia ela foi se desenvolvendo, os gráficos passaram a se tornar interativos, ou seja, o usuário ele pode manipular esses dados, esses gráficos, de forma a conseguir uma granularidade ou um detalhamento desse gráfico melhor. E isso não é só uma particularidade das tecnologias digitais. Se você pegar algumas revistas como a Super Interessante, na verdade, mais antigamente, ela trazia alguns infográficos que eram páginas, imagina a revista assim, eram páginas que você conseguia abrir a página ao meio, então ela era duas páginas dobradas assim, e aqui apareceu o gráfico, você conseguia abrir de novo para expandir esse gráfico e trazer um maior detalhamento daquelas informações preliminares que estavam na página. Então, à medida que isso vai acontecendo e eu vou conseguindo desdobrar meu gráfico em gráficos mais detalhados, eu dou a oportunidade do leitor ou do espectador construir as suas histórias. Então, imagina o mapa do censo. Eu tenho o mapa do censo com as informações gerais do Brasil, mas o leitor ele consegue clicar nos estados e ir aprofundando as informações
sobre aquele estado, sobre aquela cidade, sobre aquele município. E ao mesmo tempo eu consigo continuar explicando o que eu quero. Tudo bem? E agora vamos falar um pouco da característica de exploração. A exploração é caracterizada pelo acesso aos dados adicionais e pela funcionalidade ou formas de representação. A direção de facetas exploratórias permite que os autores criem histórias que podem ser personalizadas de acordo com o conhecimento e interesse dos espectadores. E essa experiência também foi o que eu disse. Eu tenho o mapa do censo, me interessa mais saber as informações da cidade onde eu moro, do estado onde eu moro, do que de todos os estados. Entretanto, eu tenho acesso a isso também. Então, à medida que eu vou dando a oportunidade de você entrar nesses gráficos e ir descobrindo essas informações, eu permito que você personalize essa história, porém sem perder o foco. Foi como eu disse lá na primeira aula. Histórias são sobre indivíduos, gráficos é sobre o geral. Então, o grande X é eu conseguir conciliar o específico com o geral e tornar uma história que seja cativante para você ou para quem quer que esteja lendo. Tudo bem? A exploração, ela permite que o leitor escolha entre um grande conjunto de dados, como falei, pré-selecionados, que vai fazer essas variações. Então, da mesma forma, eu posso escolher o meu estado e posso comparar com outros estados. Ok? Agora vamos falar um pouco da característica da explicação. A explicação ela é caracterizada por uma presença autoral, que direta ou indiretamente fornece ao leitor a interpretação, contexto ou outras informações relevantes para o assunto da história, além dos dados brutos. Então, aqui é uma coisa muito que eu considero um tanto quanto importante quando nós estamos construindo gráficos ou dashboards. Uma história, ela sempre vai ser enviesada para quem conta. Então, se eu estou construindo um gráfico, como nós veremos futuramente em outras aulas, eu tenho a intenção de contar algo através daquele gráfico. E esse algo que eu quero, como dashboard ele é um espaço limitado, eu faço a pré-seleção das coisas que eu quero contar, dos pontos que eu quero convencer no espectador a respeito de um determinado assunto, e a partir disso eu escolho o que entra e o que não entra no meu gráfico. Então, por mais que você possa fazer as suas escolhas na hora da granularidade do gráfico, você tem que ter em mente que tudo que está sendo exposto ali tem um objetivo, e o objetivo é o objetivo de quem construiu esse gráfico, seja convencer você a um determinado assunto ou explicar algum certo ponto. Tudo bem? E a explicação ela pode ser altamente visível ou mais sutil. Por exemplo, a forma como a mensagem de uma história é transmitida. Então, por exemplo, imagina um infografo que eu quero mostrar, sei lá, a taxa de mortes por câncer ou por causa do tabaco. Eu posso trazer elementos visuais com o cigarro para mostrar que o cigarro ele é uma ameaça à sua saúde. Então eu vou usar cores que
dentro da nossa cultura, elas são interpretadas como uma cor de risco. Eu vou trazer elementos para destacar esse perigo que o cigarro traz, que o tabaco traz, para associar com o ponto que eu quero te convencer, que ele causa doenças que levam à morte, tudo bem? Então, isso essa explicação visual, ela vai compor todo o cenário, não é somente os números que eu vou trazer, mas sim a forma como eu vou exibir isso. Isso também conta na característica da explicação. Por exemplo, nós conseguimos ver esses tipos de explicações mais visuais hoje, se não me falha a memória, muito no Fantástico, quando eles querem mostrar algum número de, seja, por exemplo, feminicídio, onde eles trazem gráficos com formas, pictogramas referente ao feminino, mas com cores representando perigo ou até mesmo a morte, no caso do vermelho com o sangue. Então, eu tenho todos esses elementos visuais que vão compor a minha explicação e vão ajudar a convencer o espectador ou quem quer que seja que esteja vendo aquele gráfico. Tudo bem? Então, aqui nessa aula nós vamos ficar por aqui. Eu ainda tenho que falar mais algumas coisas a respeito dessa narrativa orientada a dados, porém eu vou deixar para uma próxima aula, tudo bem? Então, vamos voltar para a tela grande para fazer o encerramento e algumas considerações finais. Então, no vídeo de hoje que eu tinha para passar para vocês era isso. Na aula que vem eu pretendo encerrar essa parte de narrativa orientada a dados, para então nós, com essa bagagem teórica, começarmos a construir os nossos gráficos. Eu pretendo utilizar, no primeiro momento, a linguagem Python e o Seaborn para construir alguns gráficos, porém, à medida que nós vamos avançando, eu quero trazer algumas outras ferramentas para ensinar vocês a não somente construir dashboards e gráficos estáticos, mas realmente eu quero ensinar vocês a construírem apresentações, tudo bem? Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, dizer o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, fazer alguns comentários, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, tudo bem? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.